Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, sem muita enrolação, para o nosso modelo de redação 100% de acordo com sua banca, o modelo do padrão dissertativo argumentativo. Hoje o tema é a desconstrução da masculinidade tóxica. Tema que foi cobrado recentemente no concurso de tribunal, mas é um tema que pode ser cobrado em qualquer outro tipo de cargo, não é porque foi cobrado no tribunal que não pode ser cobrado na polícia, não pode ser cobrado no Ministério Público ou na secretaria, enfim, é um tema contemporâneo, um tema que demanda discussões e que as bancas estão atentas a ele. Vamos lá, vou botar aqui na tela o tema: a desconstrução da masculinidade tóxica na sociedade brasileira, né? Na verdade, é sociedade, né? Não limitou a sociedade brasileira. Então, o recorte temático é sociedade. Importante falar que aqui eu falei sobre esse tema recentemente em redes sociais e muita gente falou: ah, mas isso é tema de esquerdista, não sei o que. Cara, não importa qual é o perfil do tema ou o que você pensa que é. É tema, gente, é tema de redação. E aí você precisa se despir, né, desses preconceitos, se despir desses julgamentos para você realmente passar no concurso. Não importa se é de esquerda, se é de direita, é tema de redação. E é o que eu sempre falo, não dá para prever o que vai cair. Então você precisa olhar para o histórico da sua banca, ver o que ela já cobrou e analisar uma perspectiva, um prognóstico. A banca costuma cobrar temas assim. Nessa perspectiva social, de comportamento, você vai direcionando as suas leituras para isso. No meu curso, por exemplo, tem vários temas comentados em vídeo, em PDF, para que você tenha essa base teórica de conceitos e de repertórios, argumentos, leituras, informações objetivas para você realmente ir bem. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos começar a construir a redação. A desconstrução da masculinidade tóxica na sociedade. Então, eu vou fazer aqui uma breve introdução. Vou colocar aqui. Vou fazer uma breve introdução, tá? Tá aqui a cor da caneta. Ok. Então, a redação começa com a introdução, claro, né? Eu posso fazer uma breve contextualização do tema, já que o tema é masculinidade tóxica. Preciso pensar sempre em superioridade masculina, né? Preciso sempre pensar em machismo, preciso sempre pensar em sociedade patriarcal. Não tem como eu fugir dessa análise. Vamos lá, ó. Começando aqui o seguinte, ó. Desde a pré-história, vírgula, a masculinidade é sinônimo de superioridade e força física, o que ainda determina as atitudes dos homens na atualidade. Pronto, fiz uma breve contextualização do tema, né, para criar aquele ambiente prévio à apresentação do meu projeto de texto, da minha tese, dos meus argumentos. É importante fazer isso. E essa breve contextualização pode ser por meio de uma contextualização, ou por meio de um conceito, por meio de um repertório sociocultural, de uma alusão histórica e de uma breve informação, tranquilo, para criar aquele ambiente inicial, tranquilo, sem fugir do tema. Vamos lá. Agora eu vou trazer minha tese em relação a esse tema. Olha só. Veja que o tema é a desconstrução da masculinidade tóxica na sociedade. Então, ó, para quebrar o ciclo de influências das gerações passadas, veja que na minha contextualização eu falei, né, que há uma realidade histórica, né, que justifica, que explica essa ideia de masculinidade tóxica, né, que está calcada a superioridade, força física, enfim. E para quebrar esse ciclo de influência, né, das gerações passadas,
que gera masculinidade tóxica. Eu falo masculinidade tóxica, estou falando de condutas negativas, né, praticadas por homens, por nós homens, por alguns, né, de nós, em relação às mulheres, condutas criminosas ou ofensivas ou de assédio, enfim. Para quebrar o ciclo de influências das gerações passadas, que gera, né? Quem é que gera? O ciclo de influências, né? Gera masculinidade tóxica? Diálogo. Diálogo é primordial. Primordial. A fim possibilitar a aceitação das novas atribuições do homem moderno. Veja, até aqui, ó, até aqui eu tenho tese. E a partir daqui, tudo que está em amarelo aqui é argumento 1. Então, minha tese, para quebrar esse ciclo de influências, né, das gerações passadas que gera essa masculinidade tóxica, veja, o tema é masculinidade tóxica, então tem que retomar isso. Para quebrar isso, para desconstruir, eu preciso prezar pelo diálogo. Então, o diálogo é primordial. Então, a fim de possibilitar a aceitação das novas atribuições do homem moderno. Meu argumento 1 é esse, né? E para aceitar as novas atribuições, os novos valores dos homens modernos, se são bons ou ruins, eu não sei, não estou aqui para julgar. Mas é evidente que o homem moderno mudou o seu padrão de comportamento, mudou os seus hábitos, mudou as suas prioridades. Nós temos uma outra era. Se é boa ou ruim, eu não sei, depende do julgamento moral de cada um, tá? Mas é a minha opinião. Redação é tese, é ponto de vista, defesa de ponto de vista. E agora eu vou para o argumento 2, ó. E colocando colorido para você entender cada parte, né? Quebrar tabus como o respeito à vaidade masculina. Veja só, veja só. Pensando bem no tema, a desconstrução da masculinidade tóxica. Falei como tese que para desconstruir essa masculinidade tóxica eu preciso prezar pelo diálogo. Ok? E esse diálogo ele só vai ser possível se a gente aceitar, argumento 1, ó, que o homem moderno possui hábitos novos, possui hábitos diferentes, novas atribuições. Tá? E também, para que essa masculinidade tóxica seja desconstruída, é preciso que exista a quebra de tabus, vários tabus, como por exemplo, como o tabu da vaidade masculina, de que o homem não pode ser vaidoso, de que o homem não pode se cuidar, de que o homem não pode, enfim. Então, quebrar isso é importante, porque a masculinidade tóxica está exatamente nessa imagem de que o homem ser rude, grosso, né, não pode, não precisa se cuidar. Inclusive, o homem tem mais câncer, por exemplo, coisas que poderiam ser verificadas previamente com a simples consulta, porque o homem geralmente não se cuida, o homem não vai ao médico, o homem não se preocupa, em regra, com a sua própria saúde. Então, a saúde do homem é algo bem discutido na sociedade. Por quê? O homem, em regra, é tóxico, o homem não se preocupa com detalhes, com limpeza, em regra, com a estética, com saúde, com bem-estar, qualidade de vida. Então, isso gera uma maior incidência de doenças que poderiam ser tratadas, verificadas com antecedência, mas que o homem, por viver numa sociedade tóxica, não se preocupa. É um ponto de vista. Beleza, então tem uma introdução, um projeto de texto claro. Agora eu vou para o meu argumento 1, desenvolvimento do argumento. Falei, argumento 1 versa sobre a aceitação de novas atribuições do homem moderno. Sigamos aqui. Olha só. A primeira parte do parágrafo de desenvolvimento é tópico frasal. Em primeira análise, importante
ressaltar que certos comportamentos tradicionais tornaram-se empate as visões da sociedade contemporânea. Ponto. Retomando o argumento. E, ó, nesse viés, é possível afirmar que nas gerações passadas, gerações dos nossos avós, pais, né? A principal função dos homens era ser provedor de suas famílias. Enquanto as tarefas domésticas e a criação dos filhos ficavam a cargo das mulheres. Veja só que eu estou falando que para que exista a desconstrução da masculinidade tóxica é preciso lançar um olhar sobre a nova sociedade. Eu fiz um paralelo, olha, eu mostrei, olha, nas gerações passadas, o homem tinha funções muito bem definidas, basicamente prover a casa, o homem era o chefe da família. Eu cansei de ouvir do meu pai, eu sou o chefe da família. Às vezes meu pai estava desempregado, minha mãe mantinha a casa sozinha, mas meu pai era o chefe da família, eu não entendia aquilo. Então essa imagem que é deturpada para os dias atuais, pois a mulher ocupou um lugar muito proeminente na sociedade. Ela passou a ocupar sim um lugar de provedora também. Então, é vencer essa imagem e adaptar essa nova realidade ao mundo contemporâneo. Tá? É importante falar sobre isso. Tá? Agora vamos trazer mais ideias. Olha só. Vou trazer aqui um repertório sociocultural. É importante sempre reforçar isso. Tal visão, cada vez, tal visão, né? Cada tal visão perde lugar na atualidade. E muito se deve, ó, ao avanço do protagonismo feminino. Qual? Qual o quê, né? O protagonismo, né? O qual o sociólogo, sociólogo Charles Fourier que aponta como um pré-requisito para o progresso de toda a sociedade. Então aquela história de que lugar de mulher é na cozinha ou é casa acabou. A sociedade depende, o progresso da humanidade, o progresso da sociedade passa necessariamente pela, pelo avanço do protagonismo feminino. O mercado de trabalho, profissões que eram exclusivas de homens. Enfim, então mudou a dinâmica da sociedade. Então é fato, a sociedade está em plena e constante evolução, em constante mutação. Beleza? Falando aqui. Preciso vencer essa ideia de que o homem é o provedor, o homem é o chefe da
casa e aceitar que o avanço das mulheres na sociedade é pressuposto básico para o desenvolvimento e evolução enquanto humanidade. Show! Agora vamos fazer um fechamento do parágrafo, eu chamo de fechamento crítico. E assim, gente, pode ter certeza, eu vou até publicar esse texto depois no meu Instagram, você vê lá como cabe em 30 linhas, escrito à mão, tá? Você vê que lá no meu Instagram, né, @o brabo da redação, você vai ver que vai caber assim em 30 linhas. Então vamos continuar aqui, ó. Dessa forma, o homem moderno tem sido mais ativo seu papel de pai. E quanto à divisão das tarefas domésticas, quanto à divisão das tarefas domésticas. Estou dizendo o seguinte, ó. Então, para se desvencilhar, né, dessa imagem masculinidade tóxica, né, de que só a mulher tem que cuidar dos filhos, só a mulher tem que fazer as tarefas domésticas, a gente tem que aceitar essa nova condição de que o homem também deve participar da criação dos filhos. Eu conheço pais e homens, né, que cuidam dos filhos da casa enquanto a mulher trabalha no seu emprego, enfim, é a provedora e tá tudo certo, não tem problema algum. É vencer essa ideia equivocada de que é a mulher que tem que ficar em casa. Entenderam a lógica do argumento? Para vencer a masculinidade tóxica. Então, ó, dessa forma, o homem moderno tem sido mais ativo no seu papel. Nem tem sido mais, né? Deve ser, né? O homem moderno deve ser mais ativo no seu papel de pai e quanto à divisão de tarefas, vírgula, o que evidencia o desvencilhamento dos moldes arcaicos, né? Em nome da adequação à nova era. Até uma coisa que eu recomendo que você faça, se você estiver copiando essa redação numa folha aí, você copia com a letra pequena, não faz uma letra grande, porque se você realmente fizer com uma letra grande, espaçada, não vai caber. Então tenta escrever com uma letra menor, uma letra mais simples assim, né, mais com medida, pra não precisar, né, ter que escrever em 60 linhas, né, porque geralmente a redação tem 30 linhas, tá bom? Então agora para o argumento 2. Então veja que aqui, ó, eu trouxe uma explicação do argumento, eu trouxe repertório, eu trouxe fechamento crítico. Então, argumentação. Isso é argumentar. Agora vamos para o argumento 2. 2 é aquele que eu falei sobre o respeito, né? A vaidade masculina. Então, para que se desconstrua essa ideia da masculinidade tóxica, é possível sim. Precisa aceitar que o homem passa a ser um indivíduo mais vaidoso também. Isso não muda a sua masculinidade de jeito nenhum. Não é porque o homem é vaidoso, não é porque o homem faz um procedimento estético, e ele é mais ou menos homem, tá? Vamos lá. Dois aqui. Em segundo plano. Por que em segundo plano? Gente, veja que lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento, botei em primeira análise. Para gerar paralelismo das formas, né? O segundo eu boto em segundo plano, em segunda análise, né? Para gerar esse paralelismo. Em segundo plano, né? Fica claro que a quebra das amarras comportamentais do passado influencia na aceitação de que o homem também
pode ser vaidoso. Antes da modernidade, antes da modernidade, a vaidade masculina estava centrada exclusivamente força e na capacidade de proteger o sexo oposto. Ponto. Assim, o cuidado com a própria estética sempre esteve ligado à noção de feminilidade. Então veja só, não fuja do tema, não esqueça do tema, do escopo central do tema. O tema é a desconstrução da masculinidade tóxica. Por que eu estou falando aqui da importância de se preservar essa noção de vaidade masculina? Para desconstruir masculinidade tóxica que afirma que o homem não pode se cuidar, que é coisa de mulher, fazer um procedimento estético, limpar a pele, fazer sei lá, um procedimento capilar, comprar um perfume gostoso, cuidar da pele. Não. Para desconstruir essa ideia tóxica, respeitar a vaidade masculina. Beleza? Bora lá. Entretanto, estou mostrando para a banca que eu tenho, estou provando o que eu estou falando, eu preciso justificar, mostrar as engrenagens do problema, consiga realmente mostrar que meu argumento é válido, é forte o suficiente para convencer o examinador. Convencer não, né? A ideia não é convencer ninguém, mas sim mostrar para o examinador que o meu argumento ele tem fundamento. Eu não vou conseguir convencer o examinador que pensa diferente de mim, mas eu consigo justificar, né, a ponto dele, por mais que não concorde com o meu argumento, ele veja que meu argumento tem lógica. Entretanto, a partir da ascensão do capitalismo, ocorreu uma transformação desse pensamento que, com foco no lucro, o mercado da beleza passou a incluir os homens no consumo de produtos antes destinados às mulheres. Estou fazendo aqui uma relação, dessa lógica de vaidade masculina com o capitalismo também. O capitalismo passou a inserir o homem, né, como objeto de consumo também. Tá? Agora eu vou fechar o argumento com fechamento crítico. Aí, ó. Com efeito, nota-se que a masculinidade tóxica, mesmo recentemente, tem cedido lugar à modernidade, e a evolução da sociedade. É o que eu sempre falo. Você não precisa concordar com o que eu estou falando aqui. Redação é isso. É um jogo de ponto de vista. Vai ter gente que. Aí é o seguinte: como o tema é desconstrução da masculinidade tóxica, que não tem espaço para você defender ideias equivocadas. Ah, o homem tá. Vai ter gente que vai defender assim: ah, o homem tá perdendo a sua força, o homem tá perdendo a sua masculinidade, o homem tá deixando de ser homem. Isso é completamente equivocado num tema como esse. Veja que a banca está induzindo um pensamento.
Então, se você defende uma ideia como essa, não que esteja errado, do seu ponto de vista, mas o próprio tema, a desconstrução da masculinidade tóxica, ele exige que você defenda esse ponto de vista nessa lógica, nessa esteira aqui. E não na esteira do o tradicional é melhor, o homem está perdendo a sua essência, isso aí está equivocado, seria uma fuga do tema. Veja que é importante seguir a tendência da banca. Ok, vamos para a conclusão? Como eu falei, cabe sim 30 linhas se você fizer uma redação de letra pequena e não uma letra grande, né? Vamos lá. Conclusão agora. A conclusão. Vamos lá. Portanto, as mudanças sociais são imprescindíveis para deixar no passado velhos hábitos e pensamentos tóxicos. O que eu estou fazendo aqui na conclusão? Estou retomando, né? Retomando os argumentos, minha tese, enfim, fazendo uma breve retomada da minha estrutura, do meu projeto de texto, né? Tóxicos a respeito da ideia. Assim, a tendência, fazendo um breve prognóstico crítico, né? Tendência, e essa evolução continue a ocorrer. E torna indispensável sentir comportamentos saudáveis, razão da nova. Sempre falo, né? Redação de concurso público não exige necessariamente o mesmo modelo de Enem, com proposta de intervenção, aquela coisa mais complexa. Basta a retomada aqui dos elementos do projeto de texto, um breve prognóstico. Tá? O foco, de fato, da redação está aqui, ó, na argumentação e na clareza do seu projeto de texto. Se o teu projeto de texto está claro aqui, você consegue manter esse alinhamento na argumentação com que você trouxe aqui, antecipou na introdução, ok. E se você traz na conclusão a retomada disso tudo aqui, breve prognóstico e tá ok também. Não ser claro que o tema ele tenha esse apelo maior para a proposta de intervenção. Imagina que o tema seja como resolver o problema da violência no trânsito. Aí, de fato, o desenvolvimento do seu texto ele deve ser sempre focado na resolução daquele problema, não apenas a conclusão. O próprio desenvolvimento ele é focado na resolução de um problema. Mas é isso aí, pessoal. Então, quer saber mais sobre os nossos cursos de redação? Tem aqui o nosso site www.minhadispossível.com. Você pode conferir nossos pacotes de correção para o seu concurso. Tem cursos avulsos também, só de teoria, de repertórios. Cara, melhor plataforma de redação do mercado. Conta comigo e vamos para cima. Bons estudos. Valeu.